Para se ter um bom negócio, é necessário respeitar o seu funcionário e respeitar o seu público. Fazer as coisas da melhor forma possível para agradar a ambos. Muitos funcionários reclamam que o salário é baixo. Falam que os pagamentos não dá para cobrir, só dá para pagar as contas e mal dá para sobreviver. O problema é que a gente vive num lugar chamado Brasil, uma democracia chamada Brasil, né? Onde os políticos simplesmente não se importam com a gente, pisam na nossa cabeça com impostos altos, taxas absurdas. E no meio disso tudo, até as empresas ficam complicadas, porque as empresas também querem crescer, assim como qualquer pessoa quer ter um bom dinheiro, seja para pagar as contas, ter um lazer e até mesmo para fazer alguma faculdade, algum curso, para investir no futuro. Isso é normal, não tem nenhum problema quanto a isso. Só que nós que somos funcionários, também temos que colocar na nossa cabeça que as empresas também têm o ganho delas. Muitas das vezes a empresa é pequena e não tem condição de pagar um salário enorme, né? A gente vive no Brasil, aqui tudo é complicado. Eu não estou defendendo nenhuma empresa, falando que a gente tem que a empresa tem que lucrar às custas do funcionário, e o funcionário tem que se fuder. Não, gente, claro que não. Só que a gente tem que colocar na cabeça, né, que a vida no Brasil não é fácil para ninguém. E muito disso é culpa do próprio povo brasileiro. Muitas das vezes o pessoal, fica simplesmente discutindo, fica confiando em político X, Y, Z, né? E enquanto esses caras não fazem nada, quando esses caras são elegidos, eles ficam lá no poder, não fazem nada a não ser explorar a população com impostos absurdos. E muitas das vezes a pessoa está lá sendo gado de um político, deixando o político pisar na cabeça da pessoa. Simplesmente isso que acontece, né? Então a culpa disso, muito em parte, é do próprio povo brasileiro, que em vez de se unir e lutar por um país melhor, ficam lá se batendo, ficam lá até se matando em nome de seus políticos. Isso é muito complicado. Mas voltando um pouco para a questão das empresas, claro, o funcionário tem que ser bem tratado, né? O certo seria se a gente recebesse um salário bom o suficiente para a gente viver, pagando as nossas contas e sobrando algum dinheiro para a gente investir no futuro ou até mesmo em lazer. Porque isso é normal, isso é uma vida que todo ser humano quer ter. Trabalhar apenas para pagar as contas e comer não é bom o suficiente. Eu sei que tem muitos lugares, né, que as pessoas não têm nem o que comer e tal. A gente não está simplesmente se desfazendo delas, né? Mas a gente pode ter uma condição de vida melhor. É nosso direito, né? E a gente não deve se ater simplesmente à simplicidade, sabe? A gente tem que ter nosso dinheiro, tem que ter nossos projetos, nossos sonhos, assim como toda empresa, porque todos nós somos iguais perante Deus e perante a lei, né? Então, mas voltando à questão da má gestão das empresas, para o empresário, para os gestores, muitas vezes eles querem crescer às custas do funcionário, sabe? Colocando escalas de trabalho longas, sabe? Altas horas de trabalho. Muitas vezes a pessoa trabalha até mais de 12 horas por dia, sabe? Muitas das vezes essas empresas não pagam as horas extras do funcionário, principalmente peão de fábrica, né? Que muita gente agora está fazendo vídeo sobre isso, falando sobre os peões de fábrica, a vida dura do subemprego e tal. O problema, gente, não é trabalhar no serviço pesado. O problema é você trabalhar no serviço pesado e não ser bem remunerado. Eu sei, a gente vive no Brasil, é complicado, porque se a empresa tivesse que dar 5 mil reais para cada funcionário, né, ela ia quebrar, né, ela não ia ter o próprio lucro dela. Ela tem o direito de lucrar, mas não às custas do funcionário. Colocar gestores capazes, né, que entendam o lado do funcionário, que entendam que o funcionário é humano, né, que ele não é nenhuma máquina. Ele tem suas necessidades fisiológicas. Ele precisa ir ao banheiro, ele precisa tomar água, ele precisa se alimentar bem para exercer sua função, né? Eu mesmo falo, eu trabalhei num frigorífico que os caras simplesmente não se importavam que a gente era humano, que a gente tinha necessidade da gente, né? A pessoa ficava lá em pé,
num lugar só fazendo um tipo de atividade o tempo todo, cara. Nossa, é muito foda, velho. Sabe, muitas vezes serviço repetitivo que machuca o funcionário e tem gestores, no caso encarregados, eu vou dizer assim, que também são gestores, podem ser considerados gestores, que simplesmente cagam pra eles, falam, quando a pessoa vai lá e machuca, né, por exemplo, arruma um problema lá por causa de esforço repetitivo, simplesmente fala, você tem que procurar uma ajuda, e fica reclamando da pessoa, sabe, falando que a pessoa não consegue fazer a atividade. É complicado, velho. É muito complicado, sabe? Muitas das vezes também o serviço é pesado. E na hora do café, que o funcionário tem direito ao café, eles falam que a empresa não tem obrigação de dar. Mas se você parar a pensar bem, se o funcionário, se eles querem que o funcionário trabalhe o mais eficiente possível, eles têm que dar no mínimo um café reforçado. Porque ninguém é obrigado a ficar trabalhando igual um escravo e tendo seus direitos negados, sabe? É foda. Então eu acho sim, a empresa tem a obrigação de dar pelo menos um café. Se eles não podem aumentar o salário da pessoa, então eles têm que tratar bem a pessoa, sabe? Quando a pessoa tiver vontade no banheiro, deixar a pessoa ir ao banheiro, não xingar ela, porque a pessoa é humana, né? Até as máquinas têm suas necessidades ali, digamos assim, na parte técnica, precisa de graxa, óleo, essas coisas. Então, eles têm que olhar para o lado do funcionário, né? Se quer que o funcionário trabalhe bem, ele tem que estar bem alimentado e bem motivado. Se você coloca uma escala de serviço, por exemplo, 6 por 1, trabalha pra cacete, 12 horas por dia, não paga as férias, como é que o funcionário vai se sentir... As férias não, a folga. Como é que o funcionário vai se sentir motivado, gente? Tem que olhar muito para esse lado também, sabe? Muitas vezes os caras trabalham lá no pesado, no frigorífico mesmo onde eu trabalhei. Muitas vezes os caras, né, os homens, eram colocados para fazer as atividades braçais. E as atividades braçais demandavam muita energia, sabe? E eram atividades assim que não tinha, sabe, que era complicado, porque claramente precisa de mais de uma pessoa para fazer essa atividade, né? Porque é muito corrido e muito pesado. Aí na hora do café eles dão um pãozinho seco pro funcionário e quer que o funcionário trabalhe, é bem eficiente. E xinga ainda quando o funcionário apresenta algum mal-estar. Gente, isso não dá certo, né? Realmente tem que olhar para esses lados, né? Então, a questão do salário, né? Eu sei, é complicado, a gente vive no Brasil. Muitas das vezes o funcionário quer demais também, quer receber 5 mil reais, né? Mas eles têm que olhar também para a capacidade da empresa. A empresa pode pagar esse salário. Se a empresa pode pagar, né? Junta todo mundo, faz tenta entrar num acordo, né? Para a produção, simplesmente para a produção e fala, olha, nós não vamos entrar mais enquanto vocês não aumentarem o nosso salário, porque a gente tem necessidade da gente apresentar os argumentos, sabe, em ordem, tudo direitinho, né? Porque é o direito do funcionário, ninguém é obrigado a trabalhar como escravo. A empresa tem que reconhecer que a gente é humano, a gente tem as nossas necessidades, né? A gente precisa ir ao banheiro, a gente precisa beber água, né? Ainda mais na época aí, até tava um calorzão aí da porra, alguns meses atrás, agora entrou no inverno, mas em outras regiões do Brasil ainda é quente, né? Em Pernambuco, por exemplo, é muito quente. Então, realmente, já vi funcionário reclamando, colega falando que estava com infecção de urina, porque não bebia água. Ficava lá o tempo todo lá batendo braço, trabalhando pesado e não tinha tempo para beber água. Quando a pessoa pedia para ir no banheiro, o encarregado xingava. Gente, complicado. A gente é ser humano, sabe? Eu acho que a gente não pode aceitar esse tipo de comportamento, não. A gente tem que exigir nossos direitos, realmente. Eu já vi gestor reclamar de funcionário, cara, simplesmente porque estava tirando o banheiro dos colegas. A própria gestora, a monitora, chegava no colega, falava: tira o banheiro dos caras para mim, né? Porque tinha uma atividade onde os caras ficavam lá fazendo uma determinada atividade, né? Pendura de frango. Aí simplesmente a monitora mandou o cara tirar o banheiro deles, ou seja, ficar no lugar deles enquanto eles vão no banheiro. Aí os caras estavam demorando no banheiro, né? No café, tava demorando demais, né? Aí simplesmente a monitora chegou no cara que ela mandou tirar e falou assim: você tá tirando o banheiro dos caras até agora? Que é isso? Sabe, gente, é complicado. Eu acho que o monitor não pode fazer isso, ele tem que entender que o funcionário é humano, né? Tem suas necessidades, né? E se o cara tá demorando no banheiro, ela mesmo tem que ir lá atrás, né? Pra saber o que aconteceu.
vai ver que o cara desmaiou lá, tá precisando de uma ajuda. Pode acontecer, ué. Sabe, agora simplesmente você ir lá e meter essa e xingar o cara que você mandou e ir lá tirar o banheiro deles, dá não, gente, sabe? É absurdo isso daí, ué. Tem que tomar até cuidado com esse tipo de tratamento, porque vai que, sabe, e esse frigorífico, ele contrata, sabe, pessoas assim, sem fazer exame psicológico nem nada. Agora, imagina se pega um cara lá, poucas ideias, sabe? Pega um cara poucas ideias para trabalhar, põe lá e resolve tratar o cara dessa forma. O que vai acontecer? É complicado, né? Aí o cara vai lá e mete o louco lá e sai espancando a monitora lá. Pode acontecer, gente. Eu já ouvi cada comentário dentro de fábrica, cara, dentro de frigorífico. Pessoas que já teve na cadeia, no caso, já cumpriu pena, foi contratado pelo frigorífico, mas falou assim, dessa forma, assim, eu já vi pessoas comentando assim, eu não aceito ninguém gritar comigo. Se a pessoa gritar comigo ali, eu meto uma facada. Simplesmente assim, tinha comentários gravíssimo. Você pode até achar que a pessoa tá brincando, mas isso aí é muito sério, gente. A pessoa falar assim que vai tirar a vida do outro. Isso é muito sério, sabe? Não pode ser assim, não. Eu acho que tem que colocar gestores que entendam que o funcionário é humano, que seja compreensivo com as pessoas, sabe? E não fica maltratando a pessoa porque a pessoa tem suas necessidades fisiológicas, quer ir no banheiro, quer tomar um café reforçado, quer tá xingando o funcionário porque o funcionário tá tirando o banheiro de um colega, mas ao mesmo tempo a monitora vai lá e xinga o cara porque os caras que estão no banheiro estão demorando. Ele não tem culpa disso, não. O cara é funcionário, tá cumprindo a função dele. É trabalho da monitora e ela saber o que tá acontecendo, sabe? É difícil, cara. Então, vocês gestores, um apelo é o seguinte: vocês coloquem pessoas que entendam que o funcionário é humano,